Olá, esse é o programa Por Brasília. Nessa semana a gente vai mostrar diversas matérias muito legais. Tenho certeza que você vai gostar, vai interagir conosco, sempre falando aqui da nossa cidade. E você, já segue a página do Por Brasília no Facebook? facebook.com/, Por Brasília. Siga a gente e você vai estar concorrendo a diversos prêmios. E interaja conosco, sugerindo temas, debates, matérias, e aí você vai gostar e a gente vai mostrar aqui na telinha para vocês. Por Brasília. Bom dia! Eu estou aqui mais uma vez com vocês, Fabiana Serrano, no programa Por Brasília, no quadro Mundo em Foco. E hoje eu vou falar com o deputado federal Cláudio Cajado, que é deputado federal pela Bahia. E ele esteve no Azerbaijão 5 vezes e vai falar um pouco sobre as experiências, sobre as percepções que ele teve do país e sobre alguns outros fatos também relacionados ao Azerbaijão e ao Brasil. Acompanha aí com a gente. Deputado, muito bem-vindo ao nosso programa hoje. Eu gostaria de falar com o senhor, de perguntar ao senhor sobre a Frente Parlamentar da Amizade Brasil-Azerbaijão, que o senhor preside. Que o senhor contasse um pouco para a gente como que acontecem os trabalhos, os planos e as perspectivas de planos futuros nesta relação bilateral entre Brasil e Azerbaijão. Bom dia, Fabiana. Grande prazer estar aqui com você, nosso gabinete aqui em Brasília. Eu tenho uma grande satisfação de presidir o grupo parlamentar Brasil-Azerbaijão há muitos anos. E juntamente com meus colegas, deputados federais e deputadas federais, nós participamos do que denominamos da diplomacia parlamentar. O que vem a ser isso? É uma atuação que nós, deputados federais, temos em relação a outros países que desejam aproximar da sua cultura, as suas experiências e principalmente a articulação política entre os parlamentos do Brasil. Então, nós criamos esse grupo para podermos tratar de questões, por exemplo, existem acordos bilaterais entre o Brasil e o Azerbaijão, que passa necessariamente pela votação dos deputados, e o grupo constituído ajuda a acelerar e ajuda a poder fazer com que esses projetos que beneficiam tanto o Brasil, no caso específico, como o Azerbaijão, possam ter a defesa necessária junto aos demais colegas que nem sempre têm condições de atuar em muitas frentes, como existe aqui na Câmara dos Deputados. Então, eu já presido esse grupo há muito tempo, as relações do Brasil com o Azerbaijão são as melhores possíveis e nós, através desse grupo, já tivemos a oportunidade de fazermos inúmeras visitas, missões oficiais, tanto indo para o Azerbaijão, quanto recebendo autoridades de lá aqui no Brasil. Fala pra gente um pouco então sobre o Azerbaijão que o senhor conheceu. Perfeito. Fabiana, o seu programa é o Mundo em Foco. E quem não conhece Baku tem que, na minha opinião, colocar na bússola para poder conhecer. Baku é uma cidade moderníssima, belíssima e tem muitas coisas para que se possa visitar. Você tem a cidade antiga, por sinal, é onde acontece aí o campeonato de Fórmula 1, de automobilismo. Você tem lugares belíssimos para conhecer, montanhas. A cidade é extremamente enriquecida com museus, com hotéis de primeira monta, são hotéis de excelente qualidade, restaurantes que são excepcionalmente bons, de excelência. Eu sugiro que quem não tem a oportunidade de ter visitado Baku, que o faça e não vai se arrepender. A cidade recebe bem os turistas, é um povo extremamente acolhedor e é uma economia extremamente ocidentalizada, apesar de ser um país muçulmano. Então, eu considero Baku uma das cidades mais belas que eu tive a oportunidade de conhecer. Então, deputado, a última pergunta, então, minha para o senhor é sobre o conflito que está acontecendo entre a Armênia e o Azerbaijão. Como o senhor está aí presidindo esse grupo parlamentar, eu acredito que o senhor tenha bastante conhecimento sobre o assunto. Então, fala um pouco para a gente para que as pessoas entendam o que está acontecendo na sua visão. Olha, eu lamento muito que esteja havendo esse conflito. Na verdade, essa questão, ela já houve
por parte dos organismos internacionais, como a ONU, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, uma definição onde foi votada uma resolução com vários critérios em 1993, quando definiu-se que a região de Nagorno-Karabakh pertence ao Azerbaijão. Então, eu peço, faço aqui um apelo que os organismos internacionais possam exercer a sua diplomacia para cessar os conflitos armados. Eu tenho conhecimento que vários civis e militares do Azerbaijão faleceram diante desse início de guerra que já está em vias de fato, já está acontecendo. E eu penso que nós devamos fazer com que a diplomacia volte a acontecer e insto aqui, eu peço que o grupo de Minsk, que ficou para regulamentar a resolução que a ONU tomou, que o Conselho das Nações Unidas tomou em 93, inclusive presidido pelo embaixador brasileiro, Roberto Azevedo, que possa agora voltar a atuar. Esse grupo, esse comitê é feito de 3 países, Estados Unidos, Rússia e a França, mas de 93 para cá não se reuniu e não tomou nenhuma atitude. Então, esses países têm que demonstrar o compromisso, porque vidas estão sendo ceifadas e a guerra voltou a acontecer. Então eu lamento muito e faço aqui um apelo para que o grupo de Minsk urgentemente possa se reunir com o apoio da Organização das Nações Unidas e os organismos multilaterais que possam influenciar para o cessar-fogo e principalmente regulamentar e pôr em prática a resolução que foi votada em 1993. Deputado Cláudio Cajado, eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui no programa Mundo em Foco e espero que o senhor possa retornar para falar de outros países, de grupos parlamentares que o senhor presida, e foi um prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço, Fabiana, e meu gabinete aqui em Brasília está à disposição para poder receber a todos vocês e, em especial, os nossos queridos amigos azeres, do povo do Azerbaijão, que eu tanto admiro e tenho tanta honraria em poder presidir esse grupo aqui na Câmara dos Deputados. Muito obrigado, um abraço. No programa Por Brasília, a gente vai conversar com Liana Farias. Ela está com um projeto bem interessante aí, que é o Umbigo do Rodrigo, um livro o qual ela fez uma vaquinha virtual e ela vai falar um pouco desse projeto e a gente vai conversar, vocês vão entender e vão acabar ajudando ela nesse projeto. Liana, seja muito bem-vinda ao programa. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto para que as pessoas entendam e até ajudem a financiar esse projeto interessante. Tudo bem, Rócio? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com você aqui no Por Brasília. E para falar do Umbigo do Rodrigo, né? É um projeto muito especial. Eu sou produtora cultural e há anos eu trabalho produzindo para outras pessoas, então é uma alegria muito grande realizar um projeto meu, né? O Umbigo do Rodrigo é uma história que eu escrevi com a Adriana Leite, uma colega da faculdade, uma grande amiga minha.
há 15 anos atrás. Aham. E ele conta a história de um menino que ele vivia com o dedo no umbigo. Ele, de tanto cutucar, assim, é um menino meio individualista, meio que vivia centrado no seu próprio mundo, sabe? Não olhava muito para os outros. Mas o dedo no umbigo era de forma literal ou de forma assim mais abrangente? É os dois, na verdade. O engraçado é que a gente chegou nesse Rodrigo, que tinha essa personalidade e esse costume, através de uma referência de uma colega nossa. Cutucava que mesmo? Cutucava o umbigo e que era também, assim, bem individualista, que queria tudo do jeito dela, tal. Aham. Uma pessoa muito querida, muito especial, que eu e a Adriana amamos muito e temos relação muito boa até hoje. E aí ele faz um passeio pelos órgãos, né? Assim, como a gente Aham. começou a desenvolver um texto mais pro infantil, infanto-juvenil, a gente fala, o que a gente pode contar aí nesse passeio, né? Então a gente faz um passeio pelos órgãos, o que acontece no pulmão, o que acontece bem superficial, mas o que acontece dentro da gente, né? E aí quando ele chega ele vai no cérebro, ele vê ali os pensamentos, como é que processa, e aí quando ele chega nos olhos, que ele olha para fora, ele vê os colegas dele brincando de uma maneira mais à vontade do que ele normalmente costuma fazer, ele fala, não, vou sair daqui. E aí ele dá um jeito de sair dali de uma maneira muito divertida, do jeito que toda criança gosta, mas eu não vou contar, tem que entrar lá no Benfeitoria, www.benfeitoria.com/umbigo do Rodrigo, para conhecer a história do Rodrigo, de como ele saiu do corpo dele mesmo, né? Mas então, quando é que vocês pensam em lançar esse projeto, esse livro? Quando vai estar disponível para que as pessoas possam ter conhecimento e ter ele de forma física? Certo. A campanha no Benfeitoria está aberta até o dia 10 de outubro, né? Então, quem quiser adquirir o livro é só entrar lá e comprar. Além do livro, a gente tem livro de colorir, tem uma cartela de adesivos e tem também um programa de doação. Tem, então, ali uma quantia que você colabora e você compra um livro para você e você doa um outro livro para uma instituição de crianças aqui de Brasília. A gente já tem, nesse momento, mais de 80 livros para doar. Então, é muito legal. No dia 4 de outubro, a gente vai estar no Pier 21 para um pré-lançamento do livro. Amanhã, pessoal, 4 de outubro, lançamento do livro, pré-lançamento no Pier 21. Exato, com o maior prazer, com a maior alegria do mundo, eu vou receber a Adriana Nunes, uma grande amiga querida, que vai fazer uma leitura do livro, a primeira leitura que vai haver do livro é com a Adriana, e eu vou conversar também nesse dia com a Adriana Leite e com a Lila. Elas não estão aqui, né? A Adriana está em Nova York e a Lila está em São Paulo, mas a gente vai fazer um bate-papo online para que elas possam participar aí desse momento com a gente. Então, se eu quiser comprar o livro agora, quanto Sim, custa? a partir de R$50 você compra um exemplar, você recebe um exemplar do livro na sua casa, né? Então, aí com R$50 você recebe um exemplar, com R$120 você recebe um exemplar, um livro de colorir e mais uma cartela de adesivo. E aí tem várias outras formas de ajudar, vários outros valores, como eu falei, que você pode comprar um livro para outra pessoa e fazer e aproveitar o Dia das Crianças para fazer com que chegue cultura e alegria, enfim, uma história divertida, né, para crianças que vivem em abrigos, que vivem em uma situação de vulnerabilidade, né? Liana, agradeço muito a sua participação no programa, foi muito interessante. Eu tenho certeza que as pessoas vão contribuir. Por Brasília. Olá, seja bem-vindo ao seu Espaço do Servidor na TV. Como vocês podem observar, hoje estamos no canteiro central da Esplanada dos Ministérios, porque dia 30 de setembro, quarta-feira, houve o Dia Nacional em Defesa dos Serviços Públicos contra essa reforma administrativa. Você acompanhará conosco nesse programa imagens da manifestação e entrevista com dirigentes sindicais que estiveram no ato. Siga com a gente! O Brasil todo hoje está mobilizado, o conjunto do funcionalismo, dos servidores e empregados públicos, dos federais, estaduais e municipais. É inadmissível que a gente fique quieto diante dessa destruição que o governo Bolsonaro e o Congresso Nacional estão fazendo com os serviços públicos. Portanto, hoje é a largada inicial para que a gente demonstre insatisfação e indignação com todo esse desmonte. E é um preparativo
para organizar movimentos mais incisivos. Temos o dia 28 de outubro, que nós estamos preparando como um Dia Nacional do Luto em Defesa dos Serviços Públicos. E vamos reivindicar as centrais sindicais que organizem uma greve geral nesse país para que a gente dê um freio de arrumação nessa ofensiva nefasta de destruição dos direitos e dos serviços públicos. A luta, companheirada! Estamos aqui no gramado central da Esplanada dos Ministérios, no Dia Nacional de Mobilização e Luta em Defesa dos Serviços Públicos, contra a reforma administrativa de Bolsonaro e Guedes. Ao fundo nós temos o Congresso Nacional, onde a reforma administrativa foi apresentada, e estamos aqui dizendo que somos contra essa reforma na sua totalidade. Ela é a destruição dos serviços públicos e, por isso, toda a população brasileira tem que se levantar contra ela. Todos os trabalhadores e trabalhadoras que dependem do serviço público, e todos nós dependemos de algum nível do serviço público, temos que nos colocar contra essa reforma. Ela vai acabar com a educação, com a saúde, com o atendimento direto, com o funcionamento dos diversas entidades públicas, com a previdência social. É uma reforma que tenta esvaziar completamente o Estado, e isso vai ser extremamente danoso para a classe trabalhadora. Estamos falando de acabar com atendimento básico à população, que depende de assistência social, de escola pública, de hospital, de atendimentos administrativos. Então nós temos que ter uma posição firme contra a reforma administrativa. Quero parabenizar pelo ato que conseguimos realizar no dia 30 de setembro contra a PEC 32, essa proposta do Bolsonaro e do Guedes de reforma administrativa, que é a destruição do serviço público. Parabenizar todas as entidades do Brasil inteiro o esforço, e, evidentemente, a nossa categoria, os servidores, os diretores que tiveram presentes aqui na esplanada, e demos o nosso recado. Porém, é apenas o primeiro passo. Temos que trabalhar na construção de uma greve geral, envolvendo as demais categorias, os trabalhadores da iniciativa privada, as organizações sociais, enfim, todo o povo brasileiro, para a gente derrotar essa PEC 32, porque assim, né, o Estado brasileiro pode continuar tendo a mínima condição de prestar serviço de saúde, de educação, de cultura, programas sociais, proteção do meio ambiente, esporte, né? Enfim, o Estado tem que ter as mínimas condições, e para isso precisa ter servidores respeitados, bem remunerados, com perspectiva de carreira, com estabilidade. Porque só o trabalhador com essas condições que vai ter a motivação necessária para fazer o país, o nosso Brasil, melhorar. Este foi o dia 30 de setembro, Dia Nacional em Defesa dos Serviços Públicos contra a reforma administrativa. Vocês observaram a necessidade de termos condições de construir uma forte greve geral em defesa dos serviços públicos e pelo direito dos trabalhadores, não essa reforma administrativa. Para saber mais informações, visite nosso site, visite nossas redes sociais e acompanhe com a gente aqui na TV Brasília, Espaço Servidor na TV. Até mais! Eu estou aqui hoje na residência oficial do Reino da Arábia Saudita, onde está sendo comemorada a data nacional do país. Eu vou falar agora com o embaixador Ali Barhitham, que vai explicar para a gente o sentido desta comemoração e como ela é comemorada também no Reino da Arábia Saudita. Mr. Ambassador, could you please explain to us the meaning of this celebration and how it's being celebrated also in Saudi Arabia? Thank you, Fabiano, for this time. Saudi Arabia is celebrating today the 90 of the National Day, the day where we united and announcing the Kingdom of Saudi Arabia. We celebrate all around the world. Saudi Arabia celebrated yesterday in Riyadh and Mecca and Jeddah. Every citizen in Saudi Arabia celebrating this events to create the meaning of the citizen of Saudi Arabia for our people. Also, we hope for the
we're gonna celebrate the 100th National Day in 2030 with the vision of Saudi Arabia. In 2030, we after accomplish this vision. E hoje eu vou falar com uma pessoa muito especial de um país muito interessante, que é a Namíbia, que é um país africano, um país do continente africano, é um país muito próspero, um destino turístico muito interessante que vocês devem conhecer. Eu vou falar então com o embaixador Samuel Nuyoma hoje sobre alguns assuntos interessantes também, sobre negócios, sobre turismo. Acompanhe com a gente. Ambassador, could you please explain to us about why Namibia is one of the best tourist destinations in the world? Yes, first of all, let me thank you very much indeed, Fabiana, that you decided to be with me and to know about the tourism in Namibia. I should tell you that Namibia is the best destination for tourism on the southern part of Africa. Why that so best destination? It's because of the nature and because of the creature that one can find in Namibia and not elsewhere, especially in southern part of Africa. Namibia is the place where you can, tourism can recharge their minds and find them free of stress. Because once you are in Namibia as a tourist, that's the place where you can be free of stress from wherever you come. Especially those who are coming from the cold weather, like in Europe, for example. Once they are in Namibia, they find a different natural air condition that you don't have in part of the world. Namibia is the only country that can offer you natural air condition. And it's not the whole Namibia, but one of the Namibian states, it can offer you the natural air condition. And at the same time, that's the area also where you can find yourself climbing the mountains and even go to the dunes. You can walk up to the dunes, and if you want to come back from the dunes, top dunes, then you roll, you see, until you get down from where you started to go up to the dune. And again, that's the area where you can find yourself, especially there is one very good area called Spetskope. If you go there, especially during the sunset, you will find the comfortability of your life. And then when you look at the sunset, you will wonder and you will ask yourself, is the sun now going down into the sea or is going down under the earth? You see, you will wonder. And at night, you will see how the stars are twinkling, making you feel stress-free in Namibia. That's why Namibia is so your best destination. It's a very special country, I guess. How about the safaris? Well, the only place there where you can find safaris is Namibia. And you can travel all around Namibia. In the whole Africa, you mean? In the whole Africa, yes, but I mean here I'm talking about Namibia now. Because there are certain safaris that you may not find somewhere in the continent, but you can only find in Namibia. We can talk about the wild animals that you can find in, let me talk about the Etosha Pen, very, very important national park, where you find all the animals. Sometimes you might not know whether the animals can talk. Especially, I have to make a call to the Brazilian to visit Namibia. The advantage of the Brazilian to visit Namibia, you don't need to apply for a visa. You can go to Namibia without applying for a visa. So, Ambassador, let's talk a little bit about business now. I've been told that Brazil buys fishes from Spain, but these fishes, they
actually comes from Namibia. So why Brazil is not buying these fishes direct from Namibia? Do you have this answer? Yes, I think I realized that since I came in Brazil, and I started to ask, where do you get your fish? You have fish here? The Brazilian told me, yes, we have fish, but we do get fish from Spain. I say, from Spain? Then I told the Brazilian, the business community that I met, that Spain is getting fish from Namibia. And that fish that you are selling here, it's only that I cannot identify them by saying, because they don't have a name, the originality, but I know they are coming from because Spain. you are from Namibia, so you know your country's products. I know the product that we are producing in Namibia. So then I start to tell them, your fish here, especially the hake that you have here, they are coming from Spain, of course. You get them from Spain, but Spain get them from Namibia. And Spain sell to you. That's why your fish here is so expensive. Namibia do get some other stuff from Brazil. And we want, as the vessels goes to Namibia, this container should not come back empty. Should come back with the fish. Should come back with the fish. And that's one of the part that we are promoting. Not only the fish, there is also the beers. Sometimes we do get beers during our National Day. Our company that's producing the beers, they do send us the beer. Ambassador, in March this year, you're supposed to go to Namibia with a delegation with business people from Brazil. Why you think it's so important for Brazilians to invest in Namibia? Well, I think number one, Brazil is close to Namibia. And the business people from Brazil, I know that I realized that Brazilian, they just invest in their own country, but they don't go out. I always tell the Brazilian that don't keep your eggs in one basket. Put your one egg in a different basket from the one that you have at home. Namibia is very important for investment because when you invest in Namibia, you can always send your profit to your original country. And then the most important is that peace and stability in Namibia. We have a democratic government. The president and the members of parliament, they are being elected by the people and they are being empowered by the people to represent them in the government affairs, daily basis, government affairs. So the peace and stability that makes Namibia to be the destination where you can invest. Peace and stability, that's the best important thing. So once you invest in Namibia, you invest in your own country. Okay, Ambassador, thank you very much for all this important information for our Brazilian people. And I hope that after this time, Brazil and Namibia do a lot of business together and it all gets in a better situation than it's now. Thank you very much, Ambassador. I thank you very much indeed that you came to interview me and that you are ready and prepared also to make this presentation in your TV so the Brazilian also get that information. Yes, and I hope to visit myself Namibia as soon as I can. Thank you very much. You are most welcome. Thank you. Thank you. Esse foi o programa Por Brasília. Esperamos que vocês tenham gostado e esperamos também que vocês entrem em contato conosco através de nossas redes sociais. Sigam-nos. Aqui está todas as redes sociais e o QR Code que vocês podem fazer leitura do nosso site. Um forte abraço em cada um de vocês e até a próxima semana. Por Brasília.